Coríntios, capítulo 6. Edificantes com o Senhor. Eu, quando me converti, sempre tive uma vida muito ativa de oração. Sempre experimentei muitas experiências, sempre tive muitas experiências de oração. Mas, nesses últimos 10 anos, eu tenho visto a oração de uma forma diferente. Deus sempre nos mostra facetas diferentes de coisas que nós já experimentamos e de coisas que nós achamos que já aprendemos. E eu tenho nesses últimos anos meditado sobre a oração, avaliado a minha vida de oração. E uma das coisas que eu tenho percebido é o quanto a nossa compreensão de Deus, ela afeta a nossa vida de oração. A nossa vida de oração, ela é totalmente influenciada e tratada e movida pela profundidade de conhecimento que nós vamos alcançando do Senhor. Muitas coisas eu não pensava sobre a oração, que eu comecei a pensar ultimamente. E eu tenho tido experiências novas na minha vida de oração, juntamente com a minha esposa. Temos orado mais juntos agora, nesses últimos anos, do que quando nos conhecemos ou nos casamos, mais agora. E uma das coisas é como a oração, ela une as pessoas. Como a oração, ela cria unidade entre os irmãos e, por consequência, eu estou falando entre um casal. Um casal que ora junto, alcança uma unidade de espírito tremenda, alcança uma intimidade profunda também. E nós temos experimentado isso. E eu tenho experimentado outras coisas sobre oração. Por isso que eu quero me fixar nesse texto e terminar o que eu tenho para falar para os irmãos, porque eu tenho visto o quanto nós precisamos orar e orar com intensidade. Amém, irmãos? Nesses dias eu tenho pregado, tenho conversado e compartilhado com as pessoas, é o seguinte: nós estamos vivendo dias, e iremos viver ainda dias, que as pessoas que não estiverem com uma vida bem alinhada com Deus em oração, elas não vão suportar, irmãos. Não sei se os irmãos concordam comigo. Essa é a minha perspectiva, é a minha projeção de vida. Se nós não... Eu falo como igreja, nós como igreja e os irmãos, se nós não buscarmos a Deus, se nós não tivermos discernimento da parte de Deus, se nós não tivermos comunhão com o Senhor, uma vida de oração, muitos não irão suportar os tempos difíceis que nós vamos viver, como o pastor pregou domingo aqui, né, tempos de incredulidade, de tempos onde não existe mais absolutos, irmãos. Tempos onde a fé de muitas pessoas está esfriando, o amor de muitos está esfriando. Temos vivido dias de tanta informação, de tanto conhecimento das escrituras e escriturísticos que estão acessíveis na internet. É tanta informação e tanto conhecimento que muitas pessoas não estão digerindo isso de uma forma saudável. Estão enchendo a cabeça de conhecimento, mas estão esvaziando o coração e a alma da comunhão, da presença do Espírito Santo. Irmãos, a oração é tão importante que nós vimos aqui. Eu quero recapitular com os irmãos algumas coisas que nós vimos. A oração é tão importante que nos textos que nós vimos, Mateus, vamos ler o texto, né, para a gente dar continuidade. Mateus 6, versículo 5. Os irmãos que estão em casa também, né, estão acompanhando, por favor. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas,
para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito orar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais, antes de o pedirdes. Nós vimos, irmãos, que algumas coisas que eu compartilhei com os irmãos, em relação à vida intensa de oração que o nosso Senhor tinha. Sendo Ele o Filho de Deus, sendo Ele Deus encarnado, vocês vejam a intensidade de vida de oração que Jesus tinha. Se você avaliar os evangelhos, você vai ver que Jesus orava, às vezes passava noites orando. E ele se retirava e orava em secreto ao Pai. E uma análise assim, bem por cima da vida de Jesus, você vai ver que os relatos, todas as coisas que estão aqui, irmãos, é provisão de Deus para a nossa vida. Os relatos mais importantes de oração que os evangelistas nos deixam sobre a vida de Jesus são em momentos extremamente importantes do seu ministério e da sua vida. Quando ele vai ao deserto, ele vai orar no momento da maior prova de sua vida, uma prova tremenda que o mestre passa, ele está ali em oração. Em jejum e oração. Quando ele vai escolher os seus discípulos, ele passa a noite inteira orando, né? Para escolher os seus discípulos. Jesus podia dizer assim, não, eu conheço o que vai no coração dos homens. Há um texto na Bíblia lá em João que diz, e sabendo Jesus o que lhes ia no coração, quando Natanael chega e diz, eis aí um verdadeiro israelita quem eu vi, né? Eu te vi orando lá embaixo da árvore. Quer dizer, Jesus tinha conhecimento de muitas coisas, ele sabia o que ia no coração das pessoas. Ele poderia simplesmente dizer assim, não, eu sou Jesus, eu entendo, eu sei quem é quem aqui. Eu sei quem escolher. Guarde isso, irmãos, porque eu quero fazer uma aplicação sobre isso mais tarde. Mas ele vai e faz o quê? Ele ora. Ele passa a noite inteira orando, buscando a Deus. O apóstolo Paulo diz que Jesus, não tendo por usurpação, mesmo sendo Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou. Ele viveu, irmãos, como homem, negando-se a si mesmo a cada dia. E nessa vida de negação, uma das coisas que o mestre nos ensina é a importância de orarmos. Como pais, como mães, como cristãos na sociedade, como a gente tem visto aqui, o nosso papel de oração é muito importante. A nossa vida, a compreensão sobre a importância de oração vai afetar todas as áreas da nossa vida. Grandes coisas que estão em jogo na minha e na tua vida, elas estão dependendo dos momentos de oração que nós vamos passar na presença do Senhor. Nós temos muito, muito a aprender. Bom, eu deixei algumas lições, né? Eu não sei se os irmãos lembram, mas eu quero recapitular. Nós vimos nessa passagem, irmãos, que o mais importante aqui, o assunto principal da passagem aqui, não é tanto, irmãos, o local de orar, não é tanto, por exemplo, a posição de orar, se nós vamos orar sentados, se nós vamos orar ajoelhados, né? Jesus disse, olha, não sejam, ele faz uma diferença aqui dos hipócritas. É muito importante nós entendermos aqui o contexto, ele faz essa diferenciação, ele mostrando, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, a maneira que vocês vão orar é diferente, e ele aponta um contraste, ele mostra como exemplo pessoas que oram de forma errada. E essas pessoas que ele mostra eram judeus, que oravam. Irmãos, veja aqui o texto, não é que eles não oravam, eles oravam. Jesus disse, olha, e quando orardes, não sejam como eles oram, mas oram da forma errada. E a forma errada, Jesus vai fazer essa diferenciação aqui.
Ele disse assim, olha, não seja como eles que oram nas praças, que oram nas sinagogas, que entram nas casas e ficam fazendo largas orações. Então, Jesus não está criticando o local de oração. Não está criticando se é na congregação, se é em comunidade. Não está em jogo aqui. Se é em secreto, ainda que ele fala, ó, entre em secreto, mas não é isso que está apontando aqui. Nem a quantidade da vida de oração. Tem pessoas, né, eu me lembro que nós, como novo convertido, a gente queria saber quantas horas um orava e o outro orava, né? E a gente, irmãos, quanta inocência, né? E eu era tão orgulhoso, irmãos, a gente é tão orgulhoso e não sabe, Deus precisa revelar o coração da gente, amém? Eu me lembro que eu tinha uma certa jactância, um certo orgulho, porque eu percebia que eu orava muito mais que os irmãos da igreja, que os jovens da igreja, quando eu estava no início de caminhada, porque eu orava muito, irmãos. Orava horas e horas e horas. Jesus não está falando disso aqui. Ele diz, olha, não é pelo muito orar, não é pelo muito falar, é o que o texto está dizendo. Então Jesus, ele não critica os modos, os meios, as formas, a formalidade, né? O assunto aqui é a atitude, a compreensão e a atitude que Jesus quer deixar ênfase nessa sessão aqui que nós lemos. É a atitude que vai fazer a diferença. Então não é o quanto nós oramos, a maneira que nós oramos, se é em pé, se é em voz alta. Não é isso, irmãos. Mas o que Jesus está querendo deixar como princípio aqui é a atitude frente à oração. É isso que é importante. Amém? O nosso coração, ao que procede de dentro de nós, como nós vimos naquela última mensagem. A primeira lição que nós falamos é que nós devemos de orar, então, de forma sincera, autêntica, uma oração que vem do coração, uma oração que ela seja espontânea, que não seja um ritualismo, que era o que Jesus estava criticando aqui. Olha, eles quando oram, acham que por muito repetir, se tornou um ritual. E Jesus está dizendo, olha, eu não quero que vocês aprendam a orar, ou que vocês orem como ritual. Segunda coisa que nós vimos é que nós deveríamos orar com intimidade, ou seja, entra no secreto, fala ao teu pai que está em secreto. Ou seja, nós não devemos de orar para as pessoas verem a nossa oração. É isso que Jesus está criticando aqui, a atitude deles era para ser visto. Ele disse assim, olha, não seja como os hipócritas. Jesus chamou eles de hipócritas porque a palavra hipócrita dá a ideia de um teatro, de uma encenação, de uma representação. E Jesus está dizendo para eles, olha, eles oram encenando, eles fazem um teatro, eles estão orando para as pessoas, para receber reconhecimento, para serem vistos, eles estão vestindo uma máscara para dizer, olha como eu sou espiritual, como eu oro, olha como a minha oração ela é bonita. E Jesus, ele rejeita isso. E quantas vezes, né, nós oramos assim, oramos ritualmente, né, algumas pessoas até mudam a voz na hora de orar, né. Eu não estou dizendo que não deva mudar, se a gente vai orar em público, a gente tem que elevar a voz e tal, mas ora com tanta... Eu não quero criticar, porque Jesus já criticou quem assim o faz. Ele está querendo nos mostrar o lado positivo da coisa. Olha, tem uma atitude diferente. Não cheguem diante de Deus com uma aparência, com uma representação, quem você não é. Chega diante de Deus na intimidade, abra o teu coração, ora de dentro, ora da entranha, ora da alma, ora como Ana orou, chorando, balbuciando, com lágrimas, com intensidade, ora como Jesus orou, com suor, com... É isso que Deus quer. Essa é a oração, irmãos, que vai fazer a igreja vencedora nesses últimos anos que nós temos sobre a face da terra. Amém, queridos? Essa é a oração que Deus está buscando, que o Espírito Santo está recolhendo, como diz lá em Apocalipse, que Ele recolhe a oração dos santos
Nós vamos ver como a oração ela é importante para Deus. E ele então diz, olha, não orem assim. Outra coisa que nós vimos é que nós deveríamos de orar ao contrário deles, não como um Deus distante, uma representação, um ritual. Ele compara aqui no versículo, você vai dizer assim, não sejam como os hipócritas, e ele está se referindo aos judeus, aos próprios saduceus, fariseus, aqueles ali da época. Mas ele também diz aqui, olha, e não sejais como os gentios. Então ele compara também com os religiosos, mas compara com os pagãos. Ele diz, olha, os pagãos também oram. E lembre-se, irmãos, esse texto aqui, ele está dentro de um sermão que Jesus está mostrando os princípios e os valores do reino. E a introdução a essas práticas, são 3 as práticas importantes na cultura judaica, que era as esmolas, a oração e o jejum. E na introdução destas 3 práticas que Jesus aborda, se vocês olharem depois o contexto, vocês vão ver que ele fala sobre as esmolas, a maneira de dar esmolas, a maneira de orar e a maneira de jejuar. Nós estamos vendo só a parte da oração. Mas ele introduz esses assuntos das práticas espirituais da seguinte forma. Se os irmãos lerem um pouquinho mais atrás, ele vai dizer, olha, eu quero que a justiça de vocês exceda a justiça dos fariseus. E ele está falando do quê? Da justiça como prática cristã, como prática da nova congregação que Jesus está formando agora. Ele está dizendo isso, olha, as práticas espirituais que vocês devem desenvolver, que vocês devem buscar, deve ser diferente, deve ser muito mais do que as dos judeus e do que dos gentios. Porque se não excederem a deles, não vai adiantar nada. E então Jesus diz, olha, Jesus mostra aqui que os gentios, os pagãos também oravam aos seus deuses. E oravam também de forma errada. Porque achavam que pelo muito falar, o texto aqui, a ideia é repetir com tanta ênfase que você perde as palavras. É como se você estivesse orando, não falava nada. Está entendendo? É como se você embolasse a língua e começasse a falar. Os pagãos achando que fazendo isso cansariam os seus deuses, de forma que os seus deuses atenderiam os seus falatórios sem sentido, é a ideia do texto. E Jesus está dizendo, olha, não sejam como eles. Não falem coisas sem sentido. Achando que por falar muito diante de Deus, ele vai ouvir vocês. Não é nesse fundamento que Deus ouve oração. É no fundamento e na base da filiação, da adoção. É por isso que Jesus disse, orai, Pai nosso que está nos céus. Nós devemos orar como filhos de Deus, amém? Como filhos resgatados, como filhos adotados. Agora nós temos um Pai. Nós não éramos povo e agora somos povo. Nós não éramos filhos e agora somos filhos. E é com base no que Jesus fez. Por isso que Jesus disse, até agora não tem despedido nada em meu nome. Peçam para que o Pai seja glorificado em mim. Eu tenho muitos textos para a gente falar, irmão, não dá para recorrer, mas prestem atenção. Orar, hoje em dia, quer ver uma coisa que nós fazemos sem entendimento? É em cada oração dizer em nome de Jesus. E a gente ainda dá uma ênfase, ainda bate o pé ainda. Né? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, não é a repetição do dizer em nome de Jesus que dá efeito e produz poder. Mas é quando nós conquistamos o coração de Deus, quando nós oramos segundo a sua vontade, como filhos, é que Deus se move a nós, amém? É que Deus atende a nossa oração. Então, orar em nome de Jesus é orar na posição em Cristo. Lembram daqueles jovens que expulsaram o demônio lá em Atos dos Apóstolos e eles disseram para o demônio, em nome de Jesus,
a quem Paulo prega, nós te conjuramos, saia desse homem. E os demônios então disseram, olha, a Jesus, que Paulo prega, e a Paulo nós conhecemos, mas e vocês, quem são? Não há efeito na repetição do nome de Jesus. O que há efeito numa oração é uma igreja posicionada em Cristo Jesus. Quando ela ora na qualidade de filho, posicionada pelo sangue, atraída em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Estar em Cristo é a nossa segurança, a nossa autoridade para orar. E nós não produzimos poder através da oração, mas o Deus poderoso se manifesta quando nós oramos. Amém? Irmãos, nós precisamos descobrir e provar a arte da oração poderosa, da oração que muda as coisas. E então, por último, que eu não falei, da última faltou uma lição. A primeira, então, é que nós oremos de coração, com sinceridade, que nós oremos com o caráter de intimidade, que dá a ideia de fechar a porta e orar em secreto. Depois que nós oremos com a consciência de que nós somos filhos, de que como filhos nós podemos falar com o nosso Pai, quando nós temos essa ousadia, vimos lá em Hebreus capítulo 10. E a última lição que faltou então é essa. Devemos de orar com a confiança e a certeza de que Deus quer atender as nossas orações. Amém? Os irmãos creem assim? Amém? Deus quer atender as nossas orações. Deus quer responder orações. A Bíblia é repleta de respostas de oração. Ele diz aqui, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, os pagãos, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois o vosso Pai sabe o que necessitais antes que o pedis. Deus conhece todas as nossas necessidades. Deus quer atender as nossas orações por várias razões. Deus quer atuar na igreja e se relacionar com a igreja através da oração por várias razões. Eu aqui quero citar algumas delas, mas antes disso eu quero só lembrar aos irmãos alguns versículos que diz, por exemplo, Mateus capítulo 21 e versículo 22, diz assim, Mateus 21 e 22, diz assim, tudo o que pedirem em oração, se crerem vocês, que diz aí, irmãos? Mateus 21, 22. Alguém tem uma versão diferente? Lê para mim alguém da congregação, por favor. Ótimo. João 16, 24. Jesus diz assim, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Irmãos, Deus quer responder as nossas orações, amém? Olha que coisa tremenda, até agora nada pedistes em meu nome. Quer dizer, eles não estavam conscientes ainda do que era e do que significava e representava Jesus ainda. Não havia toda essa revelação para os seus discípulos. E Jesus os orienta e diz, olha, pedi e recebereis para que o vosso gozo, o quê? Se cumpra. Deus quer ver a alegria dos seus filhos quando são atendidos como um pai. Jesus disse, vem cá, será que um filho pedir ao pai um pão lhe dará uma pedra? Jesus compara a nossa relação de pedir a Deus como um filho pedindo ao pai. E ele diz assim, será que um pai vai dar uma pedra se um filho lhe pedir o pão? Quanto mais Deus vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O Pai, quando atende as nossas orações, ou quando nós temos respostas de oração no meio da igreja, no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, isso traz uma alegria tremenda, porque sentimos que somos filhos.
Sentimos o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Amém? Ter uma oração atendida produz em nós uma alegria, um júbilo, porque nós sabemos que não merecemos, mas o Pai atende, irmãos. Oh, irmãos, que coisa tremenda é isso. Até agora nada tem impedido. Me vem à mente aquele versículo que diz assim, pedi e não recebeste, porque pedis mal. Não, oi? Ajuda aí, pastor. Pode. Porque pedir para esbanjar, ou seja, muitas vezes não recebemos respostas às nossas orações porque não sabemos orar, irmãos. Não temos o entendimento ainda do que é orar no nome de Jesus, não temos entendimento do que é ser filho. Não temos entendimento. Irmãos, uma coisa é certa. Se nós oramos pouco, é porque pouco cremos que Deus pode atender as nossas orações. Por senão, oraríamos mais. Você concorda comigo, não? O nível de oração que eu desenvolvo, ele pode medir o nível de fé e segurança que eu encontro em Deus na minha vida e na minha caminhada de fé. Então, a oração é como um termômetro da nossa relação com Deus. A oração, ela reflete o grau de confiança e paternidade que nós estamos incluídos em Cristo. A oração é algo poderoso. Amém? João 14,14 diz assim, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então a Bíblia está repleta de passagens, de textos que mostram que Deus quer atender às orações do seu povo. Deus quer responder às nossas orações, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 8 diz, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhes-á. Então nós precisamos provar mais de Deus na nossa vida de oração. O texto diz aqui, pedi secretamente que vosso Pai o recompensará. Puxa, eu não tenho tempo aqui para falar tudo sobre essa palavra recompensa. Ela tem aqui no versículo 4 um sentido, no versículo 7 e 16, se eu não me engano, outro sentido totalmente diferente. Não é no sentido de que Deus paga, né? A recompensa, tipo assim, ó, aqui é um pagamento, mas é quase que como essa ideia de Jesus dizendo, para que a vossa alegria seja completa. É no secreto que Deus recompensa. O que nós encontramos no secreto da vida de oração? O próprio Deus. Olhe para mim. O que nós encontramos no secreto da vida de oração, irmãos? Mais do que respostas, como eu falei, mas o próprio Deus. Não há recompensa maior de que você levantar do seu local de oração em júbilo, em lágrimas, cheio da presença de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? É nesse nível que Deus quer levar a igreja. É nesse nível que eu tenho sido desafiado por Deus a viver uma vida de oração. Cheio da presença de Deus, como um filho amado, como um filho que não merece, mas que o pai chama para o quarto e diz, vamos conversar. Aqui tem duas coisas que nós podemos salientar, e que é um versículo que muitas pessoas já me questionaram muitas vezes, e eu, quando comecei também a minha caminhada, eu questionava muito. Diz assim, versículo 8, não faça como eles, pois o vosso Pai sabe do que necessitais antes. O que diz aí? Antes que lhe o peçais. E a pergunta aqui, nós temos duas coisas que nos levantam o questionamento aqui. Primeira delas, se Deus sabe todas as coisas, antes que a gente peça, por que orar? Não é lógico? E a segunda coisa que a gente
fica se questionando, lendo esse texto, se Deus sabe todas as coisas, porque esse texto revela muito da soberania de Deus, da providência de Deus, que são atributos maravilhosos do Senhor, da presciência de Deus, da onisciência de Deus. Irmãos, os atributos de Deus estão revelados nesse versículo, são vários. Se Deus sabe todas as coisas, se Deus é soberano sobre todas as coisas, se nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus tenha conhecimento dela, como diz Davi no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, e antes que a palavra me chegasse aos lábios, tu já o sabias. Se assim é, por que Davi está orando? Por que Moisés orava se eles eram conscientes da soberania de Deus? Por que os homens da Bíblia oravam se eles eram conscientes da onisciência de Deus, que Deus sabe todas as coisas? E essa é a pergunta que muitas pessoas se fazem. Por que orar se Deus sabe todas as coisas? E a segunda pergunta é, se Deus sabe todas as coisas, a oração vai mudar alguma coisa? O que os irmãos acham? Sim, a oração muda a gente. O que mais? Pode falar, irmãos. Deus gostaria de nos escutar. O que mais, irmãos? Falar para uma igreja bem fundamentada é chover no molhado, né? Irmãos, Deus, a soberania de Deus, em nada, sempre existe dois pontos aqui, né? As pessoas se dividem. Eu cada vez tenho entendido mais de que a Bíblia tem que ser prática na nossa vida, amém? E às vezes a gente se pega em discussões sem fins, se Deus sabe todas as coisas, a onipotência de Deus, Deus já determinou todas as coisas, então o homem não pode nada, para que orar? O homem é uma... As duas coisas estão ali. Mas a primeira coisa que nós podemos entender é que a oração, ela é para Deus, ela glorifica a Deus. Quando nós oramos, nós estamos colocando Deus no lugar que é devido. Aleluia. Amém? Quando nós oramos, nós estamos dizendo, tu és o Senhor. Quando nós oramos, nós glorificamos o nome dEle. O próprio Jesus, ele disse naquela oração, Pai, glorifica-me a mim, como eu tenho glorificado a Ti. Através da oração. Então a oração em primeiro lugar é para Deus, é por isso que Jesus critica. Ele diz, olha, não orem para os homens, não orem para ser visto, não orem para eles, orem para Deus. Orem para Deus. Então a oração, ela é em primeiro lugar para Deus. E ela em nada afeta as nossas decisões. Ela em nada quer dizer que nós não podemos orar e que simplesmente nós estamos repetindo alguma coisa que já vai acontecer. Mas o que nós estamos declarando quando nós oramos é a soberana vontade de Deus sendo executada sobre as nossas vidas. Amém? Quando nós oramos, nós estamos simplesmente fazendo isso. A segunda coisa é que a oração, ela transforma a nossa vida. Ela muda o nosso coração, como a irmã falou. Quando nós oramos, nós somos afetados. A Bíblia diz que Deus não é homem, nem é filho do homem para que minta. Não é verdade? Que nele não há sombra nem variação de mudança. Então, às vezes as pessoas ficam perguntando, se Deus não muda, por que eu vou orar? Deus não muda, mas Deus muda as circunstâncias e as situações. Amém?
Todas as orações que nós vemos na Bíblia são situações humanas sendo mudadas e transformadas e mudadas pelo Senhor. Por exemplo, quando Jesus ora no Getsemane pedindo ao Pai que o livrasse da cruz, o Pai o atendeu? Sim ou não, irmãos? Não. Quando Paulo ora pedindo que Deus o livre daquele espinho na carne, Paulo ora 3 vezes. E aí está uma questão que Jesus não está criticando a quantidade de vezes que ora, porque Jesus mesmo orou várias vezes pela mesma coisa. Mas quando eu oro, eu entendo a vontade de Deus. Por isso que diz na oração de Jesus, quando vocês orarem, orem assim: venha o teu reino, venha a tua autoridade. Então, quando nós oramos, nós estamos invocando a Deus trazer a sua soberania para que ela se execute, para que o seu plano se execute, para que a sua vontade seja feita. Vós orareis assim: Pai, seja feita a tua vontade. Então a oração não muda Deus, mas a oração muda as circunstâncias, a oração muda o meu coração. Eu quero contar uma experiência, se é que a experiência não deve ser usada como base, né, mas ela ajuda a como a gente entende essas coisas. Às vezes essas coisas estão na cabeça da gente, mas não desce para o coração. Eu me lembro que por muito tempo eu questionei a Deus sobre algumas circunstâncias que aconteceram na minha vida. E eu não entendia por que Deus havia permitido certas pessoas e certas situações acontecerem de forma que eu fosse tão prejudicado. E levou, irmãos, 5 anos sem eu entender isso e questionando a Deus. Num dia de oração, me veio à mente aquela palavra de Jesus, quando ele diz para Pilatos, se não me engano: nenhuma autoridade tu tens sobre mim, se do céu não te é concedida. Aqui está o conceito do entendimento que Jesus tinha da soberania de Deus, do plano, da vontade de Deus. E Deus falou para mim: olha, nenhuma daquelas situações, aquelas pessoas fizeram por elas mesmas. Mas isso faz parte do plano que eu tenho para a tua vida. E só hoje, já fazem 10 anos, eu compreendo aquela situação que tanto me magoou, que tanto me feriu, mas eu compreendo da seguinte forma: nenhuma daquelas coisas aconteceria se não fosse a permissão de Deus. A autoridade não foi deles, o que eles fizeram não foi eles, simplesmente uma permissão de Deus, por algo que Deus precisava tratar em mim. Amém, irmãos? E às vezes nós passamos anos e anos orando por algumas coisas, mas é porque nós não entendemos o plano, a vontade de Deus. Jesus, quando ele ora pela 3ª vez: Pai, se é possível, passa de mim essa hora. Contudo, não seja feito o que eu quero. Jesus está dando exemplo da forma que devemos de orar. Nós não impomos a Deus, mas a nossa oração... Lembra de Zedequias? Zedequias ou Ezequias? 2 Reis 20, 2 Reis 21. Ezequias, né? É Ezequias. Que o profeta chega para ele e diz: olha, arruma a tua casa aí porque tu vais morrer. E ele então chora e diz: ah, Senhor, tu sabes o quanto eu tenho te servido. E ele clama a Deus. Ele não ora por cura. Mas o profeta nem tinha saído ainda na porta da cidade. E Deus vai lá e volta e fala a Ezequias que eu ouvi a sua oração. No final do versículo 5, se eu não me engano, ele vai dizer assim: ó, por amor do meu nome eu livrarei esta cidade e cumprirei a promessa que fiz ao meu servo Davi, e vos livrarei da mão dos assírios. O que Deus faz ali não é uma mudança. Deus mudou? Não, Deus não mudou. Deus mudou uma circunstância por um propósito maior que ele tinha com a cidade
com a sua promessa e o pacto feito a Davi. E ele então concede a Ezequias mais 15 anos, se eu não me engano. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele ouviu e curou o homem. Porque Deus atende. Do nosso ponto de vista, parece que Deus está mudando. Mas o que está mudando é a nossa realidade. Amém? O que está mudando são as circunstâncias. E quando as circunstâncias mudam, Deus usa as coisas secundárias, como as nossas decisões, como as pessoas. Deus usa as pessoas para responder oração. Deus é o arquiteto maior e Ele está, irmãos, essa palavra arquiteto maior dá uma ideia de, eu não gosto de usar muito, mas Deus é governador do universo, amém, irmãos? Ele governa todas as coisas. Todas as coisas estão no seu governo, na sua providência, da sua maneira. E em nada isso afeta a nossa vida de oração. Pelo contrário, isso glorifica o seu nome. Também devemos orar, porque o nosso entendimento de oração, ele deve de ir muito além do pedir. Nós compreendemos a oração como uma petição apenas. Então, nesse sentido, nós sempre vamos pensar que Deus tem que mudar para fazer algo para mim. Porque eu estou sempre com a mentalidade de que eu me achego a Deus para pedir. Mas isso é só uma parte da oração que Jesus deixa no modelo a seguir que Ele dá de oração. Que é o modelo do Pai Nosso. Ele diz na primeira parte do modelo da oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele adora Deus. Ele está preocupado com o nome de Deus. Na oração de Jesus, no capítulo 17 de João, quando ele ora pelos discípulos, ele não ora dentro do modelo do Pai Nosso. Ele não ora dentro dessa caixinha, como a gente diz, de repetição. Mas é apenas um modelo. Mas faz parte do modelo de Jesus o quê? A adoração a Deus. Pai, eu te glorifico. Pai, eu te dou graça. Pai, eu... Então, orar também, irmãos, é ter coisas em comum com Deus, amém? Orar também é falar com Deus. Orar é elogiar a Deus, é dizer o quanto nós o amamos, o quanto nós o queremos. Então, desse ponto de vista, Deus quer que nós oremos como filho. Imagina um filho que não fala com o pai, que só se chega para pedir. Olha, muda minha situação, muda isso. Senhor, faz como se Deus fosse, né, um Papai Noel que ele atende só pedidos. Mas Deus, ele quer ser glorificado. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Nós devemos elogiar a Deus. Nós devemos nos chegar a Deus desse ponto de vista, com uma perspectiva diferente da oração, que é a adoração. A adoração faz parte da nossa vida de oração. Quantos aqui gostam de receber um elogio? Pô, irmãos, está na hora já, né? Todos nós gostamos de receber um elogio, é ou não é? As esposas aí gostam de receber um elogio do marido ou não? Às vezes os homens são brutos, né? Chega lá, mas dá um elogio. Diga, hoje você está linda. Nossa, você não tem ideia. Você vai ganhar o coração da sua esposa. Por quê? Porque isso faz bem. Né, irmãos? Isso faz bem. E os homens também gostam de elogio. Não é que não gostam, né? Gostam de elogio. Então, irmãos, a oração não muda Deus porque Deus não muda, mas a oração muda a realidade, porque Deus age sobre a realidade. Deus não está fora do mundo de forma que Ele não age no mundo. Ele sustenta e governa o mundo, amém? E quando nós oramos, as orações são atendidas quando nós oramos segundo a vontade de Deus, entendendo o propósito de Deus. Por isso que é bom orar com entendimento. E Deus usa as pessoas. Qual o nosso papel como comunidade aqui, né? Como que a nossa oração vai afetar a realidade de Cascavel? Será que nós temos orado o suficiente? Temos orado com entendimento? Será que nós temos orado ao ponto de entender que a soberania de Deus
vai chegar à realidade desse bairro e das pessoas que estão se achegando aqui. Nós temos que orar para que o nome de Deus seja glorificado, para que o reino dele venha, para que a autoridade dele se estabeleça, e isso vai glorificar o seu nome. E por último, para terminar, irmãos, a oração, ela traz um resultado positivo sobre nós. Sobre nós. Quando nós oramos, nós somos afetados. Como Jesus disse, olha, para que a vossa alegria seja completa. Diz, está alguém entre vós doente? Ore. Chame os presbíteros, orem. Também o texto diz em Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus todas as nossas necessidades, através da oração, da súplica, com ações de graça. Então, a oração, ela afeta a nossa vida, ela nos traz segurança. Nós devemos orar quando estamos com medo, quando estamos inseguros. A oração, ela vai afetar a nossa saúde emocional, psicológica. Por quê? Porque Deus está presente na oração, nos consola na oração, exerce a sua paternidade naquele momento que estamos orando. Isso nos enche de segurança, nos enche de fé, nos enche de esperança, nos enche de alegria. Orar, irmãos, é estar cheio de vida. E a vida de Deus, a vida do Espírito. E quando nós não sabemos orar, nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos ajude a orar. Porque o papel do Espírito Santo é esse na igreja, é glorificar o nome do Filho. Amém? Então nós devemos dizer, Espírito Santo, me ajude a orar. Irmãos, se falta palavras quando nós dobramos os joelhos para orar, é porque não temos quase nada de intimidade com Deus. Porque não falta conversa com os nossos amigos. E Deus quer ser nosso amigo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. A oração glorifica a Deus. A oração muda a realidade porque ela invoca a soberania e a ação de Deus sobre situações, sobre os nossos filhos, sobre a nossa vida, sobre o plano que Ele tem. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano para os seus filhos. Antes da fundação do mundo, Deus tem um plano preparado para nós. E Deus, Ele quer que nós oremos para que esse plano dEle seja executado na nossa vida. Em cada situação nós estamos ali, mostrando a nossa dependência de Deus. Isso glorifica a Ele. Quando nós mostramos, olha, eu preciso de Ti, Deus. Quando nós oramos, é isso que nós estamos dizendo. Deus, eu preciso de Ti. Vamos orar. Pai, eu Te dou graças porque é muita coisa que nós temos que aprender de Ti e nós ainda sabemos muito pouco, inclusive como orar e orar como convém. Mas eu oro para que cada um de nós prove, Senhor, de Ti na nossa vida de oração e que ela seja uma vida cheia de vigor, uma vida, Senhor, cheia da Tua presença e que nós possamos ver o Teu agir. Nós queremos ver as respostas do Senhor para que o Teu nome seja glorificado e engrandecido. Para que as nossas vidas se encham de alegria ao ver que Tu atendes, Pai, quando nós Te pedimos. Eu oro agora para que cada irmão que está orando aqui, ele tenha o testemunho do Espírito Santo acerca dessa palavra sobre a sua vida. E que a sua vida de oração mude a partir de hoje. Que o Teu Espírito ajude a ter uma nova dimensão na oração, na vida de cada um de nós. Que essa igreja seja abençoada com a vida de oração. Que pessoas sejam alcançadas através das orações aqui feitas. Que situações sejam transformadas. Venha, Senhor, o Teu reino. Seja feita a Tua vontade no nosso meio. Os nossos filhos, a nossa família, nosso trabalho. Colocamos tudo debaixo da Tua autoridade, do Teu governo, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. E amém. Amém, irmãos? Então, o pastor disse que nós podemos, o tempo já estava ultrapassado, né? Então, os irmãos têm um resto de semana aí abençoados, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe. Amém?